Bom dia, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus e o consolo do Espírito esteja prevalecendo na sua casa, na sua família, no meio dos seus. Que tempo nós temos vivido, não é verdade, meus irmãos? E nós queremos, antes de ler o texto bíblico, parabenizar as mamães, a você mãe, a você vovó, a você mulher que teve a oportunidade de gerar filhos. Que privilégio dado por Deus. Nossa gratidão a Deus pela sua vida. Mas também nós nos lembramos das mães espirituais, mães que não tiveram a oportunidade de gerar filhos biológicos, mas que no caminho cuidaram de outros de maneira maternal. Isso se inclui muitas e muitas mulheres. Nós queremos dar realmente graças a Deus pela vida de cada mãe, cada mulher que o Senhor tem colocado próximo de nós, não só na primeira igreja presbiteriana, mas também em todo o contexto do nosso Alto Caparaó, e que são realmente mulheres muito especiais. Que Deus te abençoe. Também, antes de observarmos o texto e o nosso estudo nessa manhã, vale lembrar você, estamos no mês da família. E família perfeita, ela é imperfeita. E diante das tantas e tantas imperfeições familiares, nós estamos sendo conduzidos a voltar para a palavra de Deus. Disse um irmão do passado, um puritano, que a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, é a biblioteca do Espírito Santo. Que coisa preciosa. A Bíblia, ela tem direção para a sua vida em todas as áreas. A Bíblia relata a história da queda do homem, mas esse homem também redimido em Cristo. E este homem agora com esperança futura, aguardando a segunda vinda de Cristo. A Bíblia é fantástica. E como esse irmão do passado disse, a Bíblia Sagrada, ela é a biblioteca do Espírito Santo. Nós nos podemos reportar a um outro irmão também do passado, chamado John Flavel, que certa feita deixou registrado a seguinte frase, citação sobre a Bíblia. Ele disse o seguinte: a Escritura, ela nos ensina a melhor forma de viver, a mais nobre forma de sofrer e a mais confortável maneira de morrer. A Bíblia tem então para nós, segundo esse irmão, forma prática de viver, nobreza no sofrer e ações confortáveis no quesito morte. Porque para o cristão a morte, lembrando Paulo, é lucro. Para o cristão a morte morreu em Cristo. Para o cristão a morte tem os seus pavores, é claro. O pavor da morte, como diz Hebreus capítulo 2, ele é tenso, é difícil, tem feito com que homens e mulheres vivam com algemas invisíveis. Mas a mais confortável maneira de morrer com esperança, você encontra também nesse livro bíblico, nesse livro chamado Bíblia, e nas orientações bíblicas. E a escola bíblica, ela cumpre esse papel de ensinar a palavra. E nós que nos encontramos como mentores, pastores, professores, somos primeiramente, pela Escritura, alvos dessa realidade. Quando estamos preparando, quando estamos lendo, quando estamos pedindo ao Senhor que abençoe a classe, que abençoe a comunidade, que abençoe a realidade que vamos ministrar, isso é algo vital na vida de cada professor. E eu acredito que nós temos aprendido e muito neste tempo, aonde nós estamos distantes uns dos outros, socialmente. Porém, uma coisa eu quero chamar a sua atenção de maneira pastoral. O distanciamento social não pode ser dispersão espiritual. Repito,
O distanciamento social não pode ser confundido com dispersão espiritual. Não se disperse. Tenha o bom hábito nesse tempo de diariamente ler a tua Bíblia. Seja ela o livro, seja ela pelas mídias digitais, mas leia a palavra. E não leia a Bíblia de maneira equivocada, pensando no outro, por exemplo, pensando em A, em B. Marido podia ouvir, esposa podia ouvir, meu filho. Não, leia a Bíblia como uma carta de amor direcionada para o seu coração, para a sua vida. A Bíblia, ela é viva, a Bíblia é eficaz, de maneira que o distanciamento que nós estamos vivendo nesses dias, socialmente, não pode comprometer a sua vida espiritual, meu irmão. Você tem que entender isso com a sua família. E por sua vez, alguém disse no início desta pandemia algo que me chamou muito a atenção, que eu compartilho contigo nesse início, nessa introdução à nossa escola. O virtual não é o oposto de real. Virtual não é o oposto de real. O virtual é o oposto de presencial. De maneira que nós não estamos presentes aqui, juntos, mas nós estamos conectados no Emanuel, porque a oração nos move, a oração nos conecta, a oração nos liga, de maneira que quando nós invocamos Emanuel, nós invocamos o Deus conosco, de maneira então que o virtual, que não é o oposto do real, mas é o oposto do presencial, nós podemos então estar agora presentes, juntos, em espírito, conectados no Emanuel. Isso dito, vamos estudar a palavra de Deus, Gênesis capítulo 29, mês da família. E diz o texto bíblico sobre o encontro de Jacó com Raquel. E eu quero tratar com você o seguinte tema: aprendendo a lidar com as alegrias imperfeitas deste mundo. Baseado no capítulo 29 do livro de Gênesis, livro esse escrito por Moisés. Está assim escrito: Jacó pôs-se a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Jacó olhou, e eis um poço no campo, 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali, versículo 3, todos os rebanhos. Os pastores, veja, removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó fez uma pergunta àqueles pastores: meus irmãos, de onde vocês são? Eles responderam: nós somos de Harã. E perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: nós conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Eles responderam: ele está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. E a Raquel estava vindo com as ovelhas. E diz o texto, versículo 7, que então lhes disse: é ainda de dia, é pleno dia. Não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, eles responderam, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e a pedra da boca do poço não for removida, e lhe darmos de beber. Falava-lhes ainda, nessa conversa dos pastores de Labão, de Raquel, juntamente ali com Jacó, a Raquel chega e Raquel diz assim no versículo de número 9:
Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. E diz o texto, de maneira muito peculiar, que Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e viu as ovelhas de Labão. Jacó então chegou, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, o irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó dá um beijo em Raquel. Jacó ergue a voz ao alto e Jacó cai num pranto compulsivo, diz a Escritura. Ele chora e chora muito no verso 11. E então ele contou a Raquel que ele era parente do seu pai, pois era filho de Rebeca. E ela saiu correndo e ela comunicou ao pai. Quando Labão ouviu as boas notícias de Jacó, o filho de sua irmã, Labão saiu correndo ao seu encontro, deu-lhe um abraço, deu-lhe um beijo e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Labão lhe disse: verdade há nos seus lábios, de fato és meu osso e também minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. E depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Qual que vai ser o teu salário? E preste atenção no verso 16. Labão tinha 2 filhas. Uma chamava-se Lia, a mais velha. A mais moça chamava-se Raquel. Lia tinha os olhos baços, porque Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amou Raquel. Diz a Bíblia que ele amava Raquel e disse para o tio: 7 anos eu vou te servir. A troca é a seguinte: eu trabalho para ti por tua filha mais moça, Raquel. Labão respondeu a ele assim: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica comigo então. E o verso 16 diz que por amor a Raquel, Jacó serviu 7 anos. Pare para pensar, 7 anos ininterruptos servindo ao tio, trabalhando penosamente para o tio. Mas estes dias pareceram como poucos dias, pelo muito que ele amava. Passou 7 anos. E diz a Escritura que Jacó disse para Labão agora assim: dá-me a minha mulher. Verso 21. O prazo venceu para que eu me case com ela. Labão então reuniu os homens do lugar e deu uma festa para todo aquele ambiente, vizinhos, e a Bíblia chama isso de um banquete. E de noite, conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó. Provavelmente Jacó embriagado, provavelmente Jacó sem as suas percepções a nível de visão. Diz o texto que ele recebeu Lia e teve intimidade com Lia, e a palavra do Senhor diz que para a serva de Lia, sua filha, Labão deu Zilpa. Mas amanheceu, irmãos, e quando amanheceu, ele viu que era Lia. O dia raiou, o sol brilhou, e quando nasceu os primeiros raios de sol, Jacó acordou e ele viu ao lado dele que era Lia e que não era Raquel. Por isso, ele foi até o tio Labão, no versículo 25, e vai com a seguinte pergunta: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim na nossa terra, de dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, nós dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, vos que ainda me servirás. É o que está sendo aqui dito. Concordou Jacó. E Jacó então passou a semana. Se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha.
para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas o versículo 30 diz que Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão pelos outros 7 anos. Para concluir o capítulo 29 de nosso estudo bíblico nesta manhã, nós vamos ler o verso 31 a 35, onde fala dos filhos de Jacó. Diz o texto que o Senhor viu que Lia era desprezada e fez Lia fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou de Ruben, pois disse: o Senhor atendeu minha aflição, por isso meu marido agora vai me amar. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Colocou o nome de Simeão. Outra vez concebeu Lia, é o terceiro filho, e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque eu lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez eu vou louvar ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Amado irmão, a escritura que temos diante de nós, ela está nos chamando a atenção sobre as alegrias imperfeitas deste mundo. E nós que estamos hoje falando sobre família, estamos diante de uma situação extremamente curiosa: o vazio do coração humano. O capítulo 29, desde o início, nós vemos alguns personagens. Jacó, você vê Labão, uma mulher de nome Lia, Raquel, as servas dessas mulheres, os pastores, e diz o texto que eles ali se relacionam por 14 anos. E diante de nós temos uma história familiar que ministra a nossa realidade de família contemporânea em muitos aspectos. A primeira realidade que eu vejo é que o homem não muda se o Espírito Santo não o transformar e não mudá-lo. De maneira que nós precisamos então, como famílias, no contexto que vivemos, aprender a lidar com algo que eu chamo de alegrias imperfeitas. Porque por maior que seja as alegrias que você possa ter na sua curta vida, elas são ainda alegrias imperfeitas, comparada à verdadeira alegria que somente o Emanuel pode te conceder. E a Bíblia está mostrando para nós que Jacó está chegando na casa do seu tio, fugindo da casa dos pais, pais que ele de alguma forma enganou, pais que ele agora tem que fugir porque o irmão Esaú quer matá-lo. E diz o texto claramente para nós que este homem então, ele partiu sem rumo, sem destino, e parou agora na região onde o tio cuidava e tomava conta, administrando. E ele para ali. Jacó é esse que foge, pensando se esconder de Deus, irmãos. Mas a Bíblia diz que Deus o encontrou. E Deus, quando encontra cada um de nós, isso está no capítulo 32, Deus jamais deixou de saber onde estava Jacó, mas Deus, na sua soberania, na sua graça, marcou com Jacó um encontro perfeito, que a Bíblia nos fala que ele sai daquele encontro manquejando, durante uma noite toda, lutando com um ser espiritual, que a Bíblia nos fala durante toda a madrugada, e ele até nesse momento de luta com o sagrado, ele barganha,
ele tenta uma troca, ele tenta algo que nós entendemos no contexto do comércio, como que ele tenta fazer uma negociata com o divino, dizendo para aquele ser espiritual que eu só vou te largar se tu me abençoares. Se tu me abençoares, se tu me abençoares. E ele sai dali manquejando. Porque quem tem encontro com Cristo, famílias que foram por Cristo encontradas, famílias que foram pelo sagrado achadas, são famílias que saem profundamente impactadas e não são as mesmas mais. O linguajar muda, o olhar muda, as motivações mudam, os vícios de outrora passam agora por um processo de libertação, de mudança, que encontra-se agora o equilíbrio, a moderação, porque Cristo, na figura daquele encontro com Jacó, ele também marca a nossa história, a nossa vida, mesmo diante das alegrias imperfeitas. Mas eu pergunto a você, família amada, igreja do Deus vivo, meu irmão querido e minha irmã, quantas vezes o vazio do nosso coração nos faz pegar as alegrias imperfeitas e fazer dessas alegrias imperfeitas um Deus com D minúsculo, o qual nós prestamos nosso louvor, prestamos nossa adoração não cantada, não com altares visíveis, mas altares dentro do nosso coração. E Jacó, no vazio do coração dele, ele chegou na casa do tio, e ele olha para a prima, e o vazio do coração dele levou ele então a se entregar em amor intenso para essa prima chamada Raquel. E diz a palavra que ele então oferece para trabalhar para o tio 7 anos. Eu não quero dinheiro, eu não quero recurso, eu desejo somente que depois de 7 anos, como pagamento, o Senhor me conceda a minha prima Raquel. É o que Jacó entende ser o preço ali justo do seu trabalho. E a Bíblia diz no verso 20, que por amor a Raquel, olhe na sua Bíblia, capítulo 29, verso 20, por amor a Raquel, Jacó serviu 7 anos, e 7 anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que ele amava. Quando você olha para a vida deste homem Jacó, que vai ser transformado no Israel, você observa um homem em processo de transformação. E neste processo de transformação, você olha para Jacó e vê as lições que ele foi submetido por Deus, muito parecidas com lições que Deus tem concedido à minha família e à tua família. Porque a minha família e a tua família foi por Cristo encontrada também. A minha família e a tua família sabe perfeitamente o que é atravessar noites escuras. A minha família e a tua família sabe também o que é, às vezes, experimentar na pele o ser enganado. Mas na nossa humanidade, nós temos as histórias de engano dentro do nosso próprio coração. E diz o texto que ele se apaixonou por Raquel. E existem homens e mulheres que começaram também a vida familiar, claro, com um fogo intenso de uma paixão. Mas a paixão, ela tem os seus riscos. E aí nós pensamos na juventude, no adolescente, que no afã do olhar físico, da atração física, corre o risco de endeusar a figura do namorado, a figura da namorada, a figura do compromisso,
que deveria ser algo nobre, algo simples, algo singelo, algo natural, mas de repente essa figura vai se tornando algo que nós endeusamos. E essa é a realidade de Jacó, um homem que está perdidamente apaixonado, perdidamente cheio daquilo que nós entendemos ser o amor, que a Bíblia diz o muito que a amava. E Raquel era uma mulher, diz o versículo 16, ela era mais moça. Versículo 17, capítulo 29 de Gênesis, formosa de porte, bonita de semblante. E ele amava Raquel. E ele está perdidamente dominado por este amor. E ele oferece 7 anos de trabalho por ela. E eu trago algo curioso para você como ensino. Na moeda daquele tempo, esse valor era altíssimo. 7 anos de trabalho para ela na moeda daquele tempo era um valor altíssimo. 4 vezes mais o valor normal de um servo. E a razão disso na vida de Jacó, você lê comigo, vê que pelo muito que ele amava, mas dentro do coração de Jacó havia um vazio. E a mistura de amor, entrega, paixão e o vazio do coração humano. De maneira que quando olhamos para Jacó, você está olhando para um homem que não teve o amor do pai. Porque o pai tinha uma preferência pelo irmão. Quando você olha para Jacó, você está olhando para alguém que está fugindo e perdeu o amor de mãe, que a mãe muito amava. E ele não tinha ideia do cuidado de Deus para com ele. Então todos os anseios, a sede de Jacó se fixa em Raquel. E era isso incomum para o tempo dele. Porque naquele tempo se casava não por amor, mas se casava por status. Muitas famílias hoje, se voltassem para os seus antepassados, talvez iriam ouvir relatórios o seguinte: fulano e Beltrano, houve um casamento arranjado, houve um casamento então ali por status. E naquela cultura isso era muito comum. O parceiro amoroso se tornou o ideal para preencher a vida de Jacó. E aí eu digo a você, marido, você esposa, nenhum ser humano está qualificado para este papel. Qual papel, pastor Carlos? O papel de ser algo divino para o outro. Não há nenhum ser humano debaixo desse céu que está qualificado para preencher o vazio que só o Pai em Deus, em Cristo e pelo Espírito pode preencher. De maneira que o resultado vai se tornar na caminhada de Jacó para se transformar em um Israel. Ele vai ter que experimentar algo que as famílias hoje estão às vezes desnorteadas quando experimentam: ilusão. E ser liberto da ilusão é experimentar na pele a desilusão. E desilusão é bênção, porque está dizendo que você não anda mais iludido e que você agora se libertou. De maneira que o vazio do coração de Jacó estava tornando Jacó vulnerável à idolatria do amor romântico. Porque o amor romântico de Jacó tornou fácil, leve os serviços difíceis e longos. 7 anos se passaram e Jacó procurou Labão para cobrar. Para a gente já entrar naquilo que é a conclusão, imagine comigo então Jacó chegando até Labão e dizendo: ó, eu quero Raquel,
eu quero que nós acordamos o nosso acordo, e como de costume, havia então ali uma celebração, uma festa de casamento, celebração com alegria, aquecida por um banquete, e no meio da celebração, o Labão traz a filha coberta de véu, e nestes véus, Jacó, inebriado pelas festividades, se deitou com ela, e teve relação íntima com ela, possuiu essa mulher, que diz o versículo 25, ao amanhecer, viu que era Lia. Guarde essa verdade, diante das alegrias imperfeitas deste mundo, família. À plena luz do dia, Jacó olhou e enxergou Lia, a irmã desinteressante, a irmã que algumas versões diz, de olhos baços, de olhos vesgos, a irmã mais velha de Raquel. Jacó, quando olhou aquilo, ele se sentiu o quê? Me enganou, eu fui trapaceado. A fúria ardeu no coração de Jacó, mas ela não podia vazar pelos lábios, pois este engano dito por ele foi um golpe fatal na consciência. Ele lembrou que ele enganou o irmão, ele lembrou que ele enganou o pai. Então a ira vem por causa do engano, que ele de alguma forma é submetido pelo tio, porém a consciência foi acusada. Ele fez isso com o pai, com o irmão. Isso está em Gênesis 27. E aí a Bíblia nos mostra que ele desejava Raquel, ele entendia que ele precisava tê-la de qualquer forma, e por décadas essa idolatria produziu sofrimento naquela família. Mas que lição fica para nós, que gostamos dos heróis perfeitos da Escritura e das imitações? Não basta, irmão, não basta, família amada, conseguir o que você deseja, o que é a sua meta, não basta. Não basta você conseguir Raquel, que tudo vai ficar bem. Raquel para Jacó era uma mulher, mas a moderna Raquel, ela pode se manifestar de diversas maneiras. Raquel é tudo aquilo que consome o nosso olhar, consome os nossos desejos desenfreados. E muitos, por amor a uma Raquel material, que se falássemos em outra linguagem, as modernas Raquéis, nós poderíamos pensar quantas situações na nossa vida familiar são como Raquel. E a gente vai e se dedica, e a gente trabalha, e a gente busca, e é 7 anos servindo, e daqui a pouco a gente quer cobrar, e a gente quer chegar agora diante daquele que nos prometeu, o negócio foi feito, e você tem que me entregar agora, e a gente é enganado. Amanheceu, e quando amanheceu você estava dormindo com Lia. Isso está nos ensinando que todos os nossos desejos desenfreados, fora de Cristo, que sempre dá para as famílias o equilíbrio nas finanças, o equilíbrio nas emoções, o equilíbrio na entrega, o equilíbrio nas suas paixões, o equilíbrio nos seus desejos. Quando, meu irmão, você então vê que Jacó, ele agora, você me enganou, mas eu amanheceu e eu vi que era Lia, nós vemos então que nós nunca vamos ficar satisfeitos do lado de cá. Sempre o mundo vai trazer propostas belíssimas, dizendo para você que é Raquel, e você vai se encantar com Raquel. Mas quando amanhece, você pensou que era Raquel. Pense comigo por 2 minutos. Ele teve intimidade com essa mulher durante a madrugada, e ele não nota na voz, ele não nota no toque e no como foi tocado. Ele não notou, só quando amanheceu, que ele viu que era Lia. Há uma citação, uma amada família da fé,
de C.S. Lewis, quando escreveu um livro chamado Mero Cristianismo, que ele disse o seguinte: olha que interessante. A maioria das pessoas deveria aprender a olhar para dentro do seu coração todos os dias, sabendo que existe algo que você não pode ter neste mundo, do lado de cá, porque este mundo é um jardim de aflição. Aqui neste mundo nos são oferecidas muitas coisas, muitas Raquéis, mas nunca cumpre a promessa. E ficamos, de alguma forma, oferecidos a elas, de maneira que alguns pensam que vou mudar de cidade, vou mudar de país, vou mudar de região, vou mudar de carro, vou mudar de família, vou mudar de emprego, vou mudar de comunidade da fé, e ficam arrebatados. E Lewis disse assim: eu não me refiro aqui ao que todos sabem, que é bom, como profissão, férias, casamento mal sucedido. Não estou falando disso. Eu falo dos melhores possíveis. Houve algo na caminhada que nós nos agarramos, que diante da realidade se desvanece. Eu creio que você sabe, mulher, você sabe, homem, ao que eu me refiro. A esposa pode ser belíssima, fantástica, o marido pode ser encantador, educadíssimo, os hotéis maravilhosos e vistas excelentes, e a química pode render um emprego até de valor interessante. Todavia, algo escapa entre os dedos, alguma coisa nos escapa. E C.S. Lewis diz assim: a explicação mais provável que eu entendo é que eu fui feito para outro mundo. Eu fui feito para algo eterno e sobrenatural. O que Deus está dizendo a nós é que Jacó agora então trabalha mais 7 anos e ele tem Raquel, porém Raquel é estéril. A Lia, diz o texto, que Lia era desprezada no versículo 31. Você, mulher, sabe o que é ser desprezada? Você, marido, sabe o que é ser desprezado? Filhos que sabem o que é ser desprezado. É muito difícil. Quantos de nós já passaram pela estrada do desprezo? E a Lia, no texto, representa o Evangelho. Aleluia. O Evangelho em que sentido, pastor Carlos? A boa nova da graça, a boa nova em Cristo. Porque diz o texto que a Lia era desprezada, mas o Senhor viu que Lia era desprezada. Enquanto Jacó só tem olhos para Raquel, Raquel só tem agora naquele momento o homem ao qual ela foi entregue pelo pai. Ela é estéril. Mas a Lia, a desprezada, diz o versículo 32 que ela tem um primeiro filho, que ela no primeiro filho chama de Rúben, e significa este filho, quando nasceu, o Senhor atendeu a minha aflição. Mas ela fala algo aqui do coração dela: olha, agora me amará o meu marido. Uma mulher desprezada, que quando tem um filho com o marido, ela olha para este filho e diz: seu nome vai ser Rúben, porque Rúben significa que agora o meu marido vai me amar, agora o meu marido vai me dar atenção, agora o meu pai vai parar para conversar um pouquinho comigo. E quantas vezes, irmãos, nós não temos o tempo necessário de qualidade para aqueles que são os nossos familiares. E quando ela tem esse primeiro filho, ela tem essa expectativa: quando eu apresentar, quando este filho crescer, meu marido então vai me dar atenção, ele vai me amar. Ela tem um segundo filho que chama-se, a Escritura nos fala, ela tem Simeão, e ela diz: ó, o Senhor novamente soube que eu era deixada de lado, que eu era preterida, e me deu mais este. Então ela tem mais um segundo filho, e novamente ela lembra da situação de desprezo.
de maneira que a Bíblia fala que ela soube Deus que eu era preterida e me deu este de novo. E ela tem um terceiro filho, e ela tem esse terceiro filho, ela coloca o nome de Levi. Agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido. Novamente ela coloca o marido, porque eu dei à luz 3 filhos, por isso vai chamar Levi. 3 filhos, todos os primeiros 3 filhos de 4 filhos de Lia. Lia, no seu desprezo, ela tenta de alguma forma falar da sua aflição, da sua dor, do seu desamparo. E essa é a realidade que tem muitas das vezes explodido nas casas do tempo moderno, nas famílias do tempo moderno. Realidades onde não há o bom ouvido para o diálogo, a atenção com qualidade, de maneira que somente no 4º filho é dito no versículo 35: esta vez eu vou louvar o Senhor. Só no 4º filho que ela plenamente se vê livre, liberta e realizada, somente em Deus. Esta vez louvarei o Senhor, por isso vou dar o nome de Judá, e cessou de dar à luz. Nós aprendemos 4 verdades nessa manhã de domingo que o Senhor fez. Primeira delas, para minha casa e para sua casa, diante do episódio com cores tão vivas para nossa família: você e eu fomos feitos para outro mundo. Nós fomos feitos para outro mundo. A segunda coisa que nós vemos de maneira muito clara é uma palavra de alerta quanto ao vazio do nosso coração, que por causa do vazio do nosso coração, que a nossa família não levante ídolos dentro do nosso coração, ídolos que não são de pau, de pedra, de barro, ídolos que não são artes sacras, mas que não levantemos estes ídolos dentro do coração, que fique de alerta, como Raquel foi endeusada pelo vazio do coração de Jacó, nos mostrando o risco que temos de, na peregrinação aqui, nós colocarmos também nosso coração, como disse Jesus: aonde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. A terceira coisa que vemos é que nenhuma relação humana, pais e filhos, marido e esposa, esposa com seu marido, nenhuma relação humana suporta o fardo da divindade. Nós não somos chamados a divinizar os membros das nossas famílias. Todos os membros de nossa casa são pecadores. E como pecadores são herdeiros da mesma graça, filhos da aliança, sim, mas não podemos, irmãos, divinizá-los, porque a adoração de um eleito, de uma eleita de Deus, ela cumpre o seu objetivo final, que é glorificar a Jesus Cristo, o Salvador e Senhor da nossa história. E para a gente então concluir, em Cristo sempre deve estar no nosso coração valorizar a sua vida, a vida de Cristo, sim, mas a sua obra traz verdadeira felicidade. Mas as palavras de Jacó nos levam a pensar também com expectativa na segunda vinda de Cristo. Quando você vê no capítulo de número 20, no verso 29, poucos dias pelo muito que amava, por amor a Raquel, Jacó serviu 7 anos. Pode ser 1 século de peregrinação, mas parece poucos dias. Tudo quando de alguma forma nos leva a olhar para o alto, para cima, para as coisas celestiais, pode ser demorado,
mas vai parecer sempre poucos dias. Às vezes a obra de Deus, você se cansa no meio da obra de Deus, e você diz assim: eu estou cansado, mas ao mesmo tempo renovado. Pode ser um século de peregrinação, mas parece poucos dias, porque você ama, e aquele que ama não observa tanto o tempo, o valor, porque ele sabe que tudo é pouco ainda aos olhos de Deus, como poucos são os dias daquele que muito ama e que muito se entregou. E última verdade que este texto tanto falou com o meu coração e com o teu, é quando você observa de maneira tão singela a Lia, que o texto diz no verso 31, o Senhor viu que Lia era desprezada. Os filhos dela nasceram, ao passo que Raquel era estéril, e o último filho que Lia teve, que a Bíblia diz que foi Judá, levou Lia então agora a dizer: esta vez, aleluia, esta vez eu louvarei o Senhor, vou dar o nome de Judá. Cessou de dar à luz. Eu pergunto a você, Jesus Cristo veio de qual tribo dos filhos de Jacó? Jesus Cristo veio da tribo de Judá. Jesus Cristo nasceu da filha desprezada, da filha feia, da filha que não era bela. E Jesus Cristo veio desta filha, nos mostrando que às vezes a sua família e a minha família não vai ter tanta beleza, tanta pompa e formosura, e às vezes vai experimentar até desprezo, mas Jesus Cristo trilhou esse caminho primeiro, e o Senhor viu, e o Senhor tem visto o desprezo de muitos de nós. Que Deus nos ajude e cure o nosso coração que às vezes se sente desprezado, e nos ajude também a sermos instrumentos para mostrar aos homens e às mulheres, famílias que enfrentam adversidades e problemas sérios, que em Cristo o desprezo encontra cura, que em Cristo todo o desprezo se torna de alguma forma subjugado, e em Cristo se torna essa família mais do que vencedora para cooperar e para curar outras famílias, outras histórias, pelo poder dos méritos de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Querido irmão, minha irmã, vamos orar. Esta palavra vai cumprir o desígnio dela no meu coração e no teu, e que o seu domingo possa continuar sendo de muita bênção entre os seus, e que o Senhor faça você refletir nesse capítulo 29, como temos dito, é mês da família. Família perfeita é imperfeita, inclusive lidando com as alegrias imperfeitas deste mundo caído. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, obrigado por esta palavra, obrigado por este ensino singelo, simples da sua palavra. Obrigado porque o Senhor confronta o meu coração e o coração dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor é o Deus conosco. O Senhor está aqui e o Senhor está ali, e o Senhor nos une em Cristo, edificando-nos mutuamente. Que esta mensagem, Pai, a nível de um estudo bíblico, a nível de uma reflexão, possa sair do intelecto e gerar vida nas relações familiares. Em nome de Jesus nós te suplicamos isso, e que a bênção tua, ó Pai, esteja com cada mamãe neste dia, mamães que geraram, mas também mamães que não foram talvez mamães biológicas, mas são mães. Nós te suplicamos com gratidão, saúde, paz, sabedoria, discernimento sobre teu rebanho, e cada um de nós, que as verdades que foram aqui repartidas sejam por ti fortalecidas em nós, para que sejamos famílias mais fortalecidas pela palavra, e mais, Pai, influenciadas
pelas coisas celestiais. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe e um bom domingo para você.